Vamos falar sobre linchamento, porque essa não é a primeira vez que nós mostramos casos como esse, quando a população faz justiça com as próprias mãos. É crime em cima de outro crime, né? Vamos ao vivo com a Maria Maciel. Maria, casos de linchamento, ou seja, de justiça com as próprias mãos, tem aumentado aqui em Alagoas, né? Se chama também justiçamento, enfim. E é importante lembrar que, assim, acaba a população que não cometeu o crime participando de um crime, né? Cometendo de fato um crime quando você mata o assassino. Nesse caso, ele já tinha matado a avó da ex-companheira quando foi assassinado. E essas pessoas podem ser responsabilizadas também por homicídio, não é? Isso mesmo, Edgar, a violência que gera a violência. Só no ano passado foram registrados pela Comissão de Direitos Humanos da OAB 67 casos de justiçamento, né? 3 pessoas morreram em decorrência aí desse ato, né? De querer fazer justiça com as próprias mãos. Aqui do meu lado está o Roberto Moura, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, para falar um pouquinho sobre isso, né? É uma situação bastante complicada, porque num momento ali de ânimos exaltados, a população acaba pegando e cometendo também um crime. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Edson Moura. Boa tarde a todos os telespectadores. Fica alerta. É um crime bárbaro, né? Mas o que a gente percebe de antemão é o abandono estatal que vem sendo cometido para, primeiro, com essa moça, né, que perdeu sua avó e o pai de seus filhos. Certamente, né, possivelmente as investigações trarão essa informação, mas ela vinha sendo vítima de um caso de violência doméstica, né, e, né, a ausência de um aparato estatal e uma rede de apoio para protegê-la, né, trazendo medidas protetivas de urgência, todos os aparatos estatais para cuidar dessa vítima que estava numa situação de abuso, né, reverberaram posteriormente nesse caso em que o cidadão comete um homicídio, né, certamente por motivo, né, qualificado, né, a gente tem que saber as investigações como se procederão, e posteriormente populares cometem um homicídio possivelmente privilegiado pelo relevante valor moral que ali estava envolvido, mas não deixa de ser um crime, é um homicídio em que pese o possível privilégio, né, que possa ter ocorrido, porque não há nenhuma das causas de exclusão, seja de ilicitude, seja de culpabilidade. Não estamos falando de um caso de legítima defesa, não estamos falando de um caso de estrito dever, cumprimento de dever, estamos falando de um caso de homicídio, que existe uma causa de redução de pena, que possivelmente será o privilégio. Em relação a esse caso, normalmente, quando existe esse justiçamento, muitas pessoas acabam nem sabendo do que se trata, mas vão naquele calor do momento, né? Começando, ajudando a bater, até chegar, muitas vezes, à morte, como a gente viu nesse caso. Isso, né? É o que a gente chama também na criminologia, que parte de uma questão da psicologia também, que é uma histeria coletiva, né? E isso é muito perigoso. O justiçamento, ele é um crime que também é um atentado à civilização. Estamos falando de barbárie, né? Porque quando falamos de olho por olho, dente por dente, estamos dizendo nada mais, nada menos que o Estado ele é despiciendo, ele é desnecessário. Então, para isso, né, nós precisamos fortalecer a nossa Polícia Civil, a nossa Polícia Militar, demonstrar também que os aparatos do Estado estão fortes, estão vivos e que podem proteger as vítimas nesses casos de violência doméstica e nesses casos em que o cidadão comete um homicídio, né? Que ele vai ser processado, julgado e condenado a partir dos elementos e as provas que forem colacionadas. E para isso a gente precisa lutar para que a Polícia Civil e a Polícia Militar elas tenham condições e artifícios para conseguir produzir bem a sua persecução penal. No ano passado foram 67 casos, né? Como é que a OAB vem acompanhando, né, esses inquéritos, essas investigações? Alguém já foi punido por conta desse justiçamento, de algum que já aconteceu? Então, a gente vem acompanhando alguns casos, sim, né? Principalmente fazendo esse monitoramento, inclusive debatendo com a Secretaria de Segurança Pública sobre as terminologias e as formas de computação desses dados,
né, porque algumas formas não são vistas pela SSP como forma de justiçamento, e a gente vem debatendo isso. Então, o primeiro ponto que a gente vem fazendo, né, é o que nós chamamos de data ativismo, né, a própria comissão, a partir dos dados jornalísticos, a partir do que é produzido, né, pela própria Secretaria de Segurança Pública, fazemos esse levantamento, né, para disputar esses dados e informar: Estado, você não vem conseguindo barrar esses casos de justiçamento. Isso é muito grave, porque nós estamos ferindo um princípio democrático, que é a possibilidade de o indivíduo responder um processo com contraditório e ampla defesa e, ao fim, ser condenado com sentença penal transitada em julgado. A gente tem um outro ponto também, que é a questão de inocentes, que muitas vezes morrem por conta até de um erro. As pessoas não sabem do que se trata e acaba sendo aí espancado até a morte, sendo inocente. É claro que não justifica o fato de ser culpado ou não, mas muitos inocentes também acabam morrendo por conta desse linchamento. Por exemplo, a gente teve um caso da Rua das Árvores, né, acho que foi no ano passado, no ano retrasado, salvo o melhor juízo. E um indivíduo que cometeu um crime de dano, um crime de lesão, ele veio a óbito, né? Então a gente percebe a desproporcionalidade que um crime de justiçamento ele pode ocasionar em certas situações. Muito obrigada, então, pelas informações. É importante essa reflexão, porque não adianta a população querer fazer justiça com as próprias mãos, porque isso também é crime. O ideal é que faça o quê? É culpado, viu alguém assaltando, cometeu algum crime? Segura, prende, chama a polícia, que é a polícia, então, que vai dar os encaminhamentos, fazer os procedimentos, porque essa pessoa, ela tem que ser, sim, julgada, ela vai ser processada, e isso tudo é a justiça. Não a justiça dos homens, né? É a justiça, a lei ali no papel, e todos têm esse direito. Então, as pessoas também precisam estar atentas a isso, porque também é um crime. A pessoa quer realmente ali cometer uma justiça, mas acaba cometendo um crime também. É com você, Edson. Exatamente, sujando as mãos de sangue, literalmente, né? Porque quem matou esse homem que tinha assassinado, né, a avó da esposa, sujou as mãos de sangue. Então, mas eu só dei um chute, né? Participou, né? Participou da morte, né? E a polícia, inclusive, vai investigar quantas pessoas participaram desse caso. Então, assim, não dá pra gente se envolver, né, no caso, pagar com violência um ato violento, como foi esse daí, como tantos outros acontecem. Obrigado, Maria Maciel, pelas suas informações ao vivo, e importante sempre lembrar, quem pune é a justiça, né? Quem define a punição é a justiça, não somos nós. Né? A gente tem, como sociedade, nós podemos, inclusive, deter, né, o criminoso, chamar a polícia leva o criminoso e a justiça vai ser feita, mas não de outra forma, não é?